você é feliz, se deixas todas as coisas só por me seguir, que o meu caminho é o da pobreza, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom seguir. Ele quer uma resposta todo dia. É difícil a caminhada e por isso ele estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz, se deixas todas as coisas só por mim. Me seguir, que o meu caminho é o da pobreza e assim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom seguir. Distante do amor maior, em meio aos homens Deus achou uma pérola. Foi num tempo de escuridão, onde a esperança então brilhou, porque do alto Deus achou uma pérola. Quem seria capaz de assinar um plano sobrenatural, conceber o Salvador e depois da morte entregar? Quem ficaria de pé diante da cruz e ainda em Deus confiaria? Sim, Deus achou uma mulher, um ícone para a humanidade. Seu nome é Maria. Oi, som. Oi, som. Teste.
Coloquemos no coração de Deus nossos irmãos falecidos: Gidevaldo Rosa, Corina Rosa, Hélio Montalvão, Terezinha Leal, Eremita, Francisco Souza. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e boa noite. Com todos aqueles presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais, neste dia de hoje, a comunidade se reúne para celebrar a festa em louvor a São Francisco de Assis como igreja sinodal. O Papa Francisco nos diz que a mesma se faz desta forma ao aproximando leigos, religiosos, padres e bispos em uma missão contínua de difundir o Evangelho. E nesta celebração, onde a pastoral familiar, a SEBES e a Escola São Francisco se reúnem para celebrar esse importante santo católico, reforcemos o entendimento sobre essa missão e consigamos ecoar para nossa cidade, país e mundo todas as belezas de Deus em nossas vidas. De pé, cantando com muita alegria, recebendo o nosso celebrante e os servidores do altar. Tu que entregastes ao Senhor a tua vida por amor, a vida que já se dá, é necessário partilhar. Tu que mudaste de lugar, nessa escala social, a vida que já partilhar. Francisco vem reconstruir, pois na igreja somos nós. Ajuda a gente a se unir, fazer ouvir a nossa voz. Francisco vem reconstruir, pois na igreja somos nós. Ajuda a gente a se unir, fazer ouvir a nossa voz. Tu me amaste acima de tuas, com a tua vida. Ajuda a gente a se unir, com nosso coração. Tu capes a quebrar o sofrimento e a dor. Ajuda a gente a superar. Francisco vem reconstruir, pois a igreja somos nós. Ajuda a gente a se unir, fazer ouvir a nossa voz. Francisco vem reconstruir, pois a igreja somos nós. Ajuda a gente a se unir, fazer ouvir a nossa voz. Tu me entregastes ao Senhor a tua vida por amor. Ajuda a gente a se dar, é necessário partilhar. Tu me mudaste de lugar, descer a escala social. Ajuda a gente a partilhar, opção de realidade.
Do que a marcha se aventuras, com a pergunta, a lentamente a sua mas como o nosso coração, teve a aprender a caminhar, o sofrimento do caminho, a lentamente a superar, o que a vida Francisco vem reconstruir, quando a igreja somos nós, ajuda a gente a se unir, fazer ouvir a nossa voz. Francisco vem reconstruir, quando a igreja somos nós, ajuda a gente a se unir, fazer ouvir a nossa voz. O dia marcha se aventuras, com a pergunta final, ajuda a gente a ser tranquilo, transforma nosso coração. O gabinete a caminhar, o sofrimento do maior, ajuda a gente a superar, o que na vida Francisco vem reconstruir, pois a igreja somos nós, ajuda a gente a se unir, fazer ouvir a nossa voz. Francisco vem reconstruir, pois a igreja somos nós, ajuda a gente a se unir, fazer ouvir a nossa voz. Francisco vem reconstruir, pois a igreja somos nós, ajuda a gente a se unir, fazer ouvir a nossa voz. Francisco vem reconstruir, pois a igreja somos nós, ajuda a gente a se unir, fazer ouvir a nossa voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. São Francisco de Assis, Rogai por nós. São Francisco de Assis, Rogai por nós. São Francisco de Assis. Rogai por nós. Salva de palma ao nosso amado padroeiro. Os irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, casa do Pai Seráfico, São Francisco de Assis. Somos todos bem-vindos a esta casa para que nós aprendermos a lidar com os pobres, a sermos homens e mulheres da oração, homens e mulheres da simplicidade, experimentando Deus na simplicidade. A minha saudação de modo muito especial nessa segunda noite do trigo em honra ao nosso amado padroeiro, os responsáveis, as séries, tão bonito, entrou aqui nessa dinâmica da nossa igreja, a pastoral familiar também, faz presente, a escola de São Francisco, enfim, a você que nos visita, nosso seminarista Rodrigo, que já é conhecido por vocês, porque já residiu aqui em Tapetinga, no seminário menor, enfim, a você em casa que nos acompanha no meio de comunicação dessa paróquia, da comunidade, a cada uma que acorreram para beber desse manancial de vida, que é a palavra santa de Deus, que hoje, de modo muito especial, nós celebramos o dia da Bíblia, essa memória de São Jerônimo, um dos tradutores da Sagrada Escritura, fechando, coroando assim o mês de setembro, que foi dedicado à Escritura,
na bonita tarefa de meditarmos o livro de Jó, como a igreja nos orientou, aqui estamos, nessa noite tão bonita e tão santa. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos reconhecer que somos pecadores, implorando de Deus a misericórdia pelas vezes em que nós não escutamos a voz do Senhor, como São Francisco nos ensina a escutar para construir a igreja da paz, a igreja do amor e, sobretudo, a igreja do diálogo. Peçamos perdão a Deus. Sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós, que Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós, que Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, fraquezas, e nos conduz à vida eterna. Amém. Na festa do Pai Seráfico, vamos glorificar a Deus unitrino com o hino de louvor. Glória, anjos do céu, cantam todos seu amor, na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos em dizemos, nossos dons, agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo,
Francisco de Assis a buscar o vosso reino neste mundo, seguindo o caminho da caridade perfeita, concedei-nos, fortalecidos por sua intercessão, progredir com alegria nos caminhos do amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como disse no início da missa, 30 de setembro, fazemos referência à Bíblia, o dia da Bíblia. Vamos acolher o livro sagrado da nossa igreja, da nossa vida, cantando. Bíblia, livro sagrado que conta a história do povo de Deus. Este ano, estamos estudando o livro de Josué, que nos deixa maravilhados diante de uma realidade de conquista e partilha fraterna de terra. Também estamos em sintonia com o Sínodo 2023, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O Sínodo nos convida a uma escuta qualificada que retoma para nós nova dinâmica no jeito de conduzir a igreja, caminhando juntos, ou melhor, fazendo o caminho lado a lado. Ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Salva de palmas a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Viva a Escritura Sagrada. Liturgia da Palavra. Escutemos com atenção a palavra de Deus que nos convida a aceitar a salvação que vem do seu Filho Cristo Jesus, assim como o glorioso Francisco de Assis o fez. Leitura
da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendiste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conduza-me no caminho para a vida, ó Senhor. Conduza-me no caminho para a vida, ó Senhor. Se eu for, vós me sondais e conheceis. Sabe quando me sento, me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebei como me deito, quando eu ando, os meus passos vós são todos conhecidos. Conduza-me no caminho para a vida, ó Senhor. Em que lugar eu mudarei de vosso Espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até o céu, ali estás. Se eu descer até o abismo, estás presente. Conduza-me no caminho para a vida, ó Senhor. Se a aurora me emprestar as suas asas, para voar e habitar no fim dos mares, mesmo na a vossa mão, e segurar-me com firmeza a vossa destra. Conduza-me no caminho para a vida, ó Senhor. Hoje vós me tomaste as entranhas, e no seio de minha mãe vós me testastes. Eu vos dou graça, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes, e prodígio de maravilhas vossas obras. Conduza-me no caminho para
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Divina luz, amados irmãos e irmãs, congregados na força da fé, do amor, a casa do Pai Seráfico, o glorioso São Francisco de Assis. Mais uma vez a minha saudação reverente e muito especial aos responsáveis por esta noite, por esta sagrada liturgia, às sedes, pastoral familiar, aos membros da Escola de São Francisco, você que nos visita, você que nos acompanha em casa, fazendo de sua casa a casa da palavra, a casa de Assis, a casa de São Francisco, do pobrezinho de Assis, a casa do Espírito Santo. Eu quero agradecer de todo o coração na pessoa do nosso coordenador Leite pelo convite a poder estar aqui e celebrar pela primeira vez uma noite dos festejos em honra a São Francisco de Assis. E na pessoa dela agradeço também o Monsenhor Will, o pastor dessa querida comunidade paroquial de São José. Amados irmãos e irmãs, felizes estamos nós aqui na casa do Senhor num dia tão memorável, 30 de setembro, último dia do mês de setembro, dedicado à Palavra Santa de Deus. Para recordarmos que a Bíblia Sagrada não pode ser algo paralelo à nossa vida, mais central. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a Palavra de Deus. A Igreja, desde 1970, no Brasil, traz a Bíblia, a Palavra de Deus, sobretudo no mês de setembro, para nós meditarmos. Não só em setembro, e nos outros meses esquecemos da Bíblia.
mas recordarmos de modo especial em setembro que nós precisamos sempre voltar a essa fonte de vida que é a Escritura Sagrada. Palavra de vida. Somos a religião da palavra, não somos a religião do livro, somos da palavra, porque essa palavra ela vai muito mais além da escrita de um livro. Essa palavra tem um corpo, essa palavra tem um rosto, é Jesus de Nazaré, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra por excelência, essa palavra viva, essa palavra que nos enche de alegria e nos impulsiona para darmos testemunhos do reino de Deus. Estamos nessa dinâmica bonita da sinodalidade. Convite do nosso amado Papa Francisco. E a temática desta noite, segunda noite do Tríduo em honra ao nosso padroeiro, Igreja Sinodal, caminhar juntos e juntas. Caminhar juntos, todos os homens, todas as mulheres. Essa Igreja Sinodal é caminhar. E essa caminhada é uma caminhada que está em meio a vias, percursos, estradas boas, tranquilas e não tão boas e não tão tranquilas assim. Mas é preciso estarmos juntos. Vivemos num contexto de muita polarização, seja no ambiente político, seja no ambiente cultural, seja no ambiente de trabalho, enfim. Vivemos num contexto de polarizações, de muito barulho, em que precisamos estar atentos a ouvir a palavra santa de Deus e precisamos também compreender que, se não caminharmos juntos, nós não iremos conduzir ninguém ao coração de Deus. Celebrar São Francisco de Assis é um privilégio, e parabéns a essa comunidade que eu tenho como padroeiro, porque São Francisco foi esse homem da comunhão, homem do diálogo, homem que dedicou sua vida a conduzir as pessoas a Deus, seja pelo meio de sua ordem franciscana, quando ele fundou, seja pela sua vida, pela sua dedicação, pelo seu comportamento, homem que dialogou com todos, e nós vivemos numa crise tão grande, não só sanitária, não só de saúde, mas sobretudo uma crise de diálogo. Nós não queremos mais escutar, nós não queremos mais dialogar. Muitas vezes achamos que basta o nosso discurso, e não podemos pensar assim. Onde existe o diálogo, existe uma riqueza de conhecimento, de descobrimento, de mergulhar em novas conquistas, de aprender com as coisas boas e até mesmo com aquilo que não são bons. Por isso, nós estamos diante de um grande homem, São Francisco, não só que nos reporta aqui a pobreza, de vivermos uma pobreza, mas não a pobreza apenas no discurso, uma pobreza de todo o coração. Primeiro, nos despojar não das vestes humanas, não das roupas, mas sobretudo do coração, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância, da falta de diálogo, da falta de respeito, sobretudo da falta de ética. Precisamos nos desvestir disso, coração, para, como São Francisco, sermos pobres. Pobres, quando Jesus fala no Evangelho de São Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres. Não quer dizer que está passando fome dolorosamente, que nos envergonha e nos entristece na nossa nação. Mas pobre disso tudo, dessas coisas pecaminosas, porque uma vez que nós estivermos distante disso, todas essas vestes ruins, maléficas, mundanas, nós seremos para o mundo pobre, mas para Deus ricos, como foi São Francisco, e muito rico, porque nós estaremos escolhendo o reino de Deus, que é a melhor parte. Amado e amada de Deus, essa sagrada liturgia, nós ouvimos o Evangelho de São Mateus nos falar algo tão profundo e bonito nesse capítulo 13, quando ele diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Jesus usa dessa metáfora, fala dessa parábola para os discípulos, para a comunidade que os cercava, que o reino dos céus é exatamente isso, uma rede lançada ao mar. O mar é a sociedade, é a humanidade. A rede é a evangelização,
E quando a evangelização é lançada na sociedade de forma bonita, de todo o coração, sem querer que abraçar ideologias, polarizações, mas sendo o único viés e a única fonte, a palavra santa de Deus, que é eficaz na nossa vida, aí nós conseguimos tocar no coração das pessoas. Nós conseguimos transformar a vida daqueles que estavam mergulhados na escuridão, mergulhados no sofrimento, nas penumbras da vida, vicissitudes da vida. Nós conseguimos fazer com que essas pessoas enxerguem que tem uma luz, e essa luz é Jesus, e quem se deixa ser iluminado por essa luz, encontra o reino dos céus. Nós ajudamos as pessoas a reconhecer que Jesus é o caminho, e quem percorre este caminho encontra a graça da salvação. Nós conseguimos fazer com que as pessoas identifiquem Jesus como a fonte da água viva, e quem nessa fonte se banha, quem nessa fonte se regenera, mergulha, encontra verdadeiramente o sentido de ser cristão, ser humano, filho e filha amado de Deus, cuidando de si e da casa comum do planeta Terra, zelando como assim São Francisco de Assis nos ensinou a natureza, a Mãe Terra. Nos ajuda, queridos irmãos e irmãs, o pobrezinho de Assis, Francisco, a cada um de nós buscar as riquezas do Senhor, buscar a riqueza de Deus. Deus fala para São Francisco: meu filho, constrói a minha igreja, restaura a minha igreja. A igreja, o coração de cada um de nós. Deus tem falado, como falou a São Francisco, ao coração de cada um de nós: reconstrói a minha igreja. A igreja que Deus deseja que a gente possa reconstruir, não é essa igreja de pedra da qual estamos aqui edificada para darmos honra e glória a Deus, mas a igreja do nosso coração. Nós somos templo do Senhor de São Paulo na carta aos Coríntios. Nós somos a igreja viva de Deus. Por isso o Evangelho vai profundo ainda. Quando diz, quando está cheia, pega todo tipo de peixe, porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus fala em uma outra passagem da Escritura, sobretudo em São Mateus, ele não faz acepção, ele acolhe a todos, e aí vai ajudar aqueles que precisam ser lapidados, para que eles possam ser verdadeiramente assim eleitos pela graça de viver na justiça e no amor do Pai. O Evangelho diz assim: quando está cheia a rede, os pescadores puxam a ela para a praia, sentam e a recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Há uma separação, há uma divisão. Mas Padre, Deus não divide ninguém, Deus não separa ninguém, verdade? Deus é unidade, Deus une, Deus não separa. Mas aqueles que não abraçam o projeto de Deus, que não defendem o projeto de Deus, e o projeto de Deus é a vida, o projeto de Deus é o amor, o projeto de Deus é a paz, quando esses não abraçam, é preciso que haja uma separação, para que aqueles que abraçam não sejam seduzidos, como um dia Adão e Eva foi pelo tentador no paraíso em Éden, para que não sejam seduzidos a cair nessas armadilhas e nessas artimanhas. O Evangelho vai ainda a fundo quando nos diz assim: acontecerá no fim dos tempos, os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. São Francisco em sua época foi separado daqueles que não eram justos. São Francisco chega à glória do altar, não é por outro mérito, senão por uma vida justa. Cada um de nós podemos também ser santos. Inclusive na Escritura Jesus fala em São Mateus: sede santo como o meu Pai, o vosso Pai é santo. O desejo do Filho de Deus, Jesus de Nazaré, é que sejamos santos como São Francisco está na glória da santidade. Tem a coroa incorruptível, ou seja, tem a coroa da santidade, a coroa da bênção, a coroa da justiça. Mas para nós também chegarmos à graça da santidade, nós necessitamos fazer esse percurso, precisamos nos banhar nessa fonte da justiça. A justiça que significa amar, significa dialogar, significa escutar mais do que falar, porque o grande pecado que nós temos é que muitas vezes nós queremos mais falar do que escutar. E quando nós muito mais falamos do que escutamos, nós somos tendenciosos a errar.
a errar. Mas quando nós escutamos como São Francisco, um homem de oração, olhar para São Francisco é recordar não só uma vida despojada, de pobreza, de simplicidade, de amor, de diálogo, mas sobretudo de oração. Precisamos ser homens e mulheres de oração. A nossa sociedade necessita de nós, cristãos, necessita de nós, católicos, que comungamos da palavra, que comungamos da Eucaristia. Sermos homens e mulheres da oração para fazermos com que o mundo lá fora entenda que, pela força da oração, somos capazes, sim, de transformar nossa sociedade, fazer uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, uma sociedade digna de ser vivida, uma sociedade em que todos tenham o seu direito respeitados e que todos possam viver dignamente. Eu quero retomar aqui essa liturgia tão bonita que hoje nos foi proposta, nesse Salmo 138 que foi cantado tão bonito para nós. Quando o autor sagrado nos diz assim: conduzir-me no caminho para a vida ao Senhor. O autor sagrado pede ao Senhor para conduzir ao caminho, conduzir à vida. São Francisco, ele conduziu a sua vida ao Senhor, e conduziu a sua vida ao Senhor, e conduziu a sua vida num caminho de justiça, de paz, de amor, de diálogo, de solidariedade. E o autor ainda diz assim para nós: vós me estudais e conheceis, sabeis quando me sento e quando me levanto. Isso é bonito porque Deus conheceu o coração desse pobre homem de Assis. Por isso Deus o pede: constrói minha igreja, meu filho. Por isso que Deus o edifica para ele assim, edificar uma ordem, para que essa ordem seja conhecida no mundo inteiro como uma ordem dedicada à caridade, à oração, ao amor aos pobres. Deus conheceu o coração desse homem, por isso que Deus o santificou, e a igreja o reconhece como santo. Bem como Deus conhece o coração de cada um de nós, nós podemos até nos esconder, como o autor sagrado diz no Salmo: em que lugar eu me ocultarei de vosso espírito, e para onde eu fugirei de vossa face? Se eu subir até os altos dos céus, ali estás. Se eu descer até o abismo, estás presente. Nós podemos correr do outro, nós podemos esconder do irmão, da irmã, da sociedade, mas de Deus nós não podemos nos esconder, porque Deus deseja que nós estejamos diante da face dele, para que a nossa face seja iluminada, como foi iluminada a face de Elias, a face de Moisés, São Francisco de Assis. E assim nós possamos, iluminados pela face gloriosa deste Deus que é amor e que é vida, nossa vida seja uma vida transfigurada no alicerce da esperança e, sobretudo, no alicerce da paz. Eu retomo aqui essa sagrada liturgia, essa palavra bonita que nos foi proclamada na primeira leitura da carta do apóstolo Paulo ao seu querido discípulo, servo fiel Timóteo, onde ele diz: caríssimo, esse tratamento tão bonito, íntimo do apóstolo com o seu companheiro: permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem o aprendestes. São Paulo está recordando a Timóteo: não te esqueças de onde tu fostes matriculado. Na escola da palavra de Deus. Na escola da palavra de Deus. Quando ele diz: desde a infância conhecestes as sagradas escrituras, e elas têm o poder de te comunicar a sabedoria. Ora, amada e amada de Deus, se nós quisermos ser verdadeiramente cristãos autênticos, à altura do Evangelho, nós precisamos matricular, como São Francisco de Assis se matriculou nessa escola do Senhor, que tem como nome a Escritura Sagrada. Aquele que se matricula nas Escrituras Sagradas será, como São Paulo, como Timóteo e como São Francisco, um arauto do Evangelho. Não vai defender os seus ideais, mas vai defender as Escrituras Sagradas. E defendendo as Escrituras Sagradas, proclamando as Escrituras Sagradas, estará automaticamente também proclamando os seus ideais, porque não tem ninguém que se matricule na Escritura Sagrada que não mude os seus ideais, as suas ideias,
a sua racionalidade no seu pensamento. O nosso pensamento muitas vezes é contraposto à Escritura Sagrada, porque nós ainda não nos matriculamos na Bíblia. Precisamos nos matricular nessa escola, para não termos medo de nada e nem de ninguém, como São Francisco de Assis, que sofreu e muito as dificuldades da vida, sofreu inúmeras penumbras, mas foi capaz de superá-las. Como o apóstolo Paulo, que sofreu inúmeras dificuldades, mas foi capaz de vencê-las, porque foram matriculados nessa escola. Precisamos nos matricular se nós quisermos de fato ser uma igreja da comunhão. Muitas vezes na nossa comunidade paroquial, volta e meia, sempre tem um ranço de uma divisão. É um ciúmezinho, é uma brigazinha daqui e acolá. Isso significa que a gente ainda precisa nos matricular nessa escola da Bíblia. Porque matriculando nessa escola, nós jamais seremos homens e mulheres da divisão. Nós seremos da comunhão. E quando o outro pensar diferente de nós, nós iremos dialogar com o outro. Nós iremos ver que a diferença do outro, articulada nos alicerces do amor e da Escritura Sagrada, elas serão para a nossa vida, para a nossa sociedade e de modo muito especial para a nossa comunidade, uma ponte, uma via, um canal para nós evangelizarmos mais e mais, proclamarmos a palavra de Deus no tempo oportuno e inoportuno, favorável ou não favorável. Mas quando as diferenças do irmão, nós não articulamos elas nesses alicerces, nem do amor, nem da Escritura, elas acabam dolorosamente se tornando um peso nas nossas costas. E aí nasce o espírito do mal, o espírito do demônio, que é a divisão, de achar que o seu discurso é melhor do que o outro, de achar que o nosso comportamento é melhor do que o outro e que seremos salvos e o outro não será salvo. Deus não quer isso. Deus quer que cada um de nós se matricule em sua escola, que é a palavra de Deus, como ele fez o convite de São Francisco, e ele se matriculou. E aí o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura, Timóteo, caríssimo, é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para alcançar na justiça, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Soa aos nossos ouvidos como um grande poema, quando o autor nos diz: toda Escritura inspirada por Deus. Dolorosamente nós vemos tantas pessoas têm a Bíblia em casa, nós perguntamos: você tem a Bíblia? Tem um padre. E quantas vezes você lê a Bíblia por dia? De vez em quando eu leio. Aí alguns às vezes lê aquele gibi de horóscopo. Qual é o seu signo? Sabe que qual é o salteado? E outras coisas, revistinha, jornal isso, jornal daquilo. Amados, nós não podemos passar nenhum dia sem ler ou sem escutar uma linha da Escritura Sagrada. E não é desculpa para quem diz: eu não sei ler. Sempre tem um neto, uma netinha, um filho, a nora, a cunhada, sempre tem alguém próximo. É preciso que você diga para a pessoa: leia da Igreja do Salmo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Porque quando nós lemos a palavra de Deus debaixo do teto de nossa casa, nós estamos edificando a nossa casa. E a pastoral familiar está aqui, sabe muito bem. Quando no livro de Josué, o autor diz para nós: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque aquele homem, quando disse isso, ele meditava a palavra na sua casa, debaixo do teto de sua casa. Por isso que toda a sua casa servia ao Senhor, dia e noite sem cessar. Não podemos apenas querer escutar a palavra de Deus aqui na igreja. A igreja é para a gente nos unir em comunhão, louvar a Deus e render um culto de adoração ao nosso Deus, que é vivo. Mas esse culto, essa oração é uma extensão para a nossa casa. Fazer a nossa casa, como você em casa nos acompanha, a casa da palavra. Fazer a casa da palavra não pode ser apenas um bordão. Fazer a casa da palavra significa meditar a palavra,
mergulhar na palavra, se apaixonar pela palavra, se matricular nessa escola da palavra, para que você seja, como São Francisco, um discípulo da palavra, como São Jerônimo, um discípulo da palavra, como Jesus de Nazaré, a palavra por excelência, para que quando nós chegarmos na vida do outro, o outro enxergue em nosso semblante algo diferente e nos pergunte: amado, o que te faz ser feliz em meio a tanto sofrimento? O que te faz ser feliz em meio a tanta fome, a tanta miséria, a tanta dor? E aí nós possamos dizer: porque a minha alegria vem da palavra de Deus, vem do Escrito Sagrado, que não me deixa pender para a depressão, não me deixa pender para a tristeza, porque a minha alegria não está pautada em ter bens materiais, em ter uma vida de conforto, mas em lançar as redes para a sociedade, para a minha vizinhança, para a minha família, e pescar homens e mulheres, não para mim, mas para o Senhor, porque Ele é digno, só Ele é digno de ter discípulos como São Francisco. Não é discípulo meu, não é discípulo de Paulo, de Jerônimo, não é discípulo nosso, é discípulo do Senhor. Por isso que nós o cultuamos, o veneramos, e oxalá que sejamos todos discípulos do Senhor, como São Francisco, como o Pai Seráfico, seguindo os passos do nosso querido padroeiro, para sermos como ele, discípulos do Evangelho da vida, que é Jesus de Nazaré. Eu quero concluir retomando a penúltima linha do texto, quando diz: essa palavra é para corrigir e para educar na justiça. A palavra de Deus, ela nos educa, ela nos coloca diante de uma verdadeira justiça. A palavra de Deus nos anima, mas sobretudo a palavra de Deus nos impulsiona a tomarmos uma atitude e dizermos não à injustiça, não à falta de respeito, não à falta de diálogo, não à falta de ética. Lutemos pelo bem, lutemos pelo amor, lutemos pela comunhão, pois onde existe a divisão, tenha certeza, Deus não está ali. O diabo reina, o diabo já tomou o coração daqueles que estão fazendo a divisão. Deus ama quem é da comunhão. Igreja sinodal, caminhar juntos. Igreja da comunhão significa não dar a mão um ao outro e sermos como o clube do bolinha. Tudo que o outro faz é aceitar e todo mundo rir e achar graça. Não. Caminhar juntos. Igreja da comunhão significa dar a mão ao outro e dizer: levanta, meu irmão, prossiga, ânimo, coragem, vamos juntos, vamos mudar, vamos evangelizar. Quando parecer grande a tempestade, que nós possamos nos unir mais e mais para vencê-la e darmos uma resposta às nossas dificuldades, às nossas pelejas, e que nós temos um Deus que não nos deixa sozinhos, que não nos deixa perder na penumbra do sofrimento, porque este Deus não nos abandona. Ainda que queiramos nos esconder dele, ele estará no alto da montanha, na planície, em todos os lugares, para brilhar a sua face e nos encorajar para uma vida verdadeiramente edificada na força do Evangelho, na força de sua palavra. Um instante de silêncio, que a palavra de Deus penetre em nosso coração como uma via, como um canal, para podermos assim evangelizar mais e mais os corações daqueles que não tiveram oportunidade de se apaixonar por esse texto sagrado. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou
Vamos colocar no coração de Deus as nossas preces, as nossas intenções. A cada prece suplicamos: Senhor, atendei a nossa súplica. Senhor, atendei a nossa súplica. Por toda a Igreja Santa, Apostólica Romana, pelo Papa